Vamos continuar a leitura do livro Satyakam Charitamrita, escrito por Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, traduzido e comentado por Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Estamos lendo aqui as expansões de Krishna. Deixe-me ver aqui onde paramos. Eu vou ler novamente esse verso aqui porque é importante nós compreendermos sobre a deidade. Em Vishnu Kansi encontra-se o Senhor Vishnu. Em Mayapur encontra-se o Senhor Hari, e espalhadas por todo o universo uma variedade de outras formas. Então Deus ele se expande em várias formas. E como foi falado aqui no comentário de Prabhupada, ele fala assim: ninguém deve considerar que a deidade no templo é feita de pedra, ou de madeira, ou de outro material. Nem deve ninguém tomar o mestre espiritual, achar que o mestre espiritual é um ser humano normal, comum. Ninguém deve considerar que a água do Ganges é uma água normal, uma água comum. Uma água ordinária. Tampouco alguém deve considerar o Mahamantra Hare Krishna como uma vibração material. Todas essas expansões de Krishna no mundo material são simples demonstração de misericórdia e boa vontade do Senhor Supremo, de facilitar a tarefa dos seus devotos ocupados em seu serviço devocional dentro do mundo material. Então, Deus ele vem na forma do Santo Nome, ele mesmo fala isso. Ele vem na forma do Santo Nome para nos ajudar os seus devotos. Tudo que Krishna faz para nós é para nos ajudar. Ele vem na forma de uma deidade para a gente e para nos ajudar também. É muito difícil a gente falar: vou amar a Deus, mas você não vê Deus, você não sabe quem é Deus. É muito difícil isso, é praticamente impossível. Então ele vem na forma de uma deidade, de uma murti, ele vem na forma de uma shila, que é uma pedra, ele vem em várias formas, na forma do Santo Nome, ele vem na forma do Guru, que é um mestre espiritual genuíno. Ele faz tudo isso para nos ajudar. Nós não podemos considerar nada do Rio Ganges, nós não podemos considerar tudo isso algo normal, algo material. Isso é transcendental. E por que ele faz isso? Para nós termos amor puro por ele. Krishna está à nossa busca. Tem um livro na nossa missão chamado A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Você não leu ainda, né? Esse não. Então, tem um livro, é um livro de, se não me engano, de Srila Govinda Maharaj, e ele fala: a busca amorosa ao servo perdido. Então, Krishna, ele está na nossa busca, e o servo perdido somos nós. Nós saímos de casa, nós saímos lá da energia marginal de Deus, nos perdemos aqui no mundo material e estamos totalmente perdidos. É como uma analogia que eles fazem: você está num país estrangeiro, num lugar que você não fala o idioma, você não sabe nada do local, você está passando mal, sofrendo no local. Essa é a nossa vida material. Então Krishna ele veio na forma do Santo Nome, ele veio na forma do Guru, ele veio na forma do Rio Ganges, ele veio na forma das deidades. Tudo isso é para nos ajudar, mas nós não podemos considerar isso algo mundano, algo natural, mundano. Não é.
é algo que não é comum. Tudo isso é transcendental. Então, Prabhupada explicou dessa forma aqui. E também ontem falamos um pouco sobre adoração à deidade, né? E foi feita uma pergunta também sobre a adoração à deidade. Para ter uma deidade, eu vou falar novamente isso, para você ter uma deidade, primeiro você tem que falar com o Guru. E você não vai falar com o Guru em ter uma deidade se você não tem a segunda iniciação. Ninguém que não tem a segunda iniciação pode adorar uma deidade. Você pode adorar a foto, mas não a deidade, a Murti ou a Shiva. E aí você pergunta para o Guru. Tem aulas do Guru, tem aulas online, tem e-mail do Guru, tem mais o WhatsApp do Guru. Então, não queira fazer da sua cabeça as coisas. Toda vez que a gente faz algo da nossa cabeça, você está servindo Maya. Se você serve sem a orientação do Guru, é servir Maya. Então é importante, a deidade veio para nos ajudar e Mahaprabhu veio trazer justamente essa filosofia. E não só ele, né? Nós somos da Brahma Madhva Sampradaya e Mahaprabhu apareceu para Madhvacharya há muito tempo atrás, antes de ele aparecer. E ele falou para Madhvacharya: pregue da forma correta e quando eu aparecer em Kali Yuga, eu vou pregar, continuar a sua pregação. E ele falou: institua a adoração à deidade, institua o puja à deidade, institua o serviço à deidade, porque a deidade é Krishna, não há diferença entre a deidade e Krishna. Então Madhvacharya, ele falou isso e Mahaprabhu veio e continuou a falar tudo isso. Ele veio aqui nos dar a misericórdia. E estamos chegando próximo, né, do festival de Mahaprabhu, o seu aparecimento, 538 anos que Mahaprabhu apareceu. Dia 7 de março agora vamos comemorar o seu aparecimento. Então, quem puder, venha ao templo. Se não puder, também venha. Porque uma vez eu falei com o monge, eu falei: se for possível eu vou. Ele falou: não, possível não interessa. Eu quero o impossível. Ele falou. Se for possível eu vou. Não, o possível não importa, eu quero o impossível. Você tem que fazer o possível e o impossível para a vida, ele falou. E assim vai ser conosco também. Festival de Mahaprabhu, você tem que fazer o possível, que todo mundo faz, mas fazer o impossível. Qualquer coisa que acontecer, nós temos o caso de Srinivasacharya. É claro que é um devoto puro, associado de Deus, né? Ele faz a parte de Panchatattva, as 5 verdades. Mas Srinivasacharya, o Kirtan era todo dia na casa dele, toda noite. Era fechado o Kirtan, não era aberto para todo mundo. O Kirtan era na casa dele e estavam lá, como todos os dias, Mahaprabhu, Advaitacharya, ele mesmo, né? Claro, Srinivasacharya e Gadadhar Pandit, os associados mais próximos dele, estavam todos lá cantando, todo dia. E aquele dia eles chegaram lá e começaram a cantar. Mas Mahaprabhu percebeu que tinha algo estranho. Claro, é Deus. Ele falou: tem alguma coisa estranha, eu não estou com aquele êxtase que eu tenho todo dia, né? Sintomas de êxtase da alma. E aí ele pegou, parou o Kirtan e falou para Srinivasacharya: o que está acontecendo aqui, que hoje não está igual? Né? Aí Srinivasa falou: é que meu filho abandonou o corpo hoje, o corpo dele está lá no quarto. E aí Mahaprabhu falou: por que você não me avisou? Aí ele falou para Mahaprabhu: porque eu não queria atrapalhar o Kirtan. Isso é um devoto puro. O filho abandonou o corpo e não interessa o que aconteceu. O filho, acho que a perda maior de alguém deve ser perder um filho, né? Quem já perdeu, eu conheço algumas pessoas que perderam um filho e dizem que é muito terrível. É a pior dor que tem. Né? É a pior dor que tem. Dizem que é, né, o pai, a mãe e a lei natural. Claro que você sofre pra caramba. A minha sogra perdeu o filho também, ela não esquece, é uma coisa que dói até hoje. Qualquer coisa ela lembra, sabe? É uma coisa muito. É muita dor mesmo para o pai e para a mãe. E o pai e a mãe dão a vida pelo filho, né? Sim. Pelo menos a maioria. É natural, né? Isso eu acho uma coisa que está gravada na nossa genética, assim. Acho que todo pai e mãe do reino animal é o mal da vida pelo filho. Né? Alguns não dão hoje, né? Alguns seres humanos. Né? Mas enfim, Srinivasacharya, quer dizer, não importava se o filho estava morto,
Sim, não é porque ele também tinha... Mas porque ele tinha consciência que era a suprema personalidade de Deus que estava ali, então não importa. Entendeu? E ele tinha consciência também que o filho dele não é o corpo, é a alma. Né? Exato. E aí Mahaprabhu falou, não, vamos lá no quarto. Vamos lá no quarto. E Mahaprabhu foi com os associados dele no quarto. Chegando lá, ele falou com o defunto. Claro, Mahaprabhu é Deus, né? E aí ele falou, e claro que o filho de Srinivasa, ele respondeu para Mahaprabhu. E aí Mahaprabhu falou, então, você foi hoje, né? Mas você já escutou muitas e muitos kirtans. Você, né? Você já participou, tal. E aí o filho falou, sim, chegou minha hora. O filho falou, chegou minha hora, né? Chegou minha hora, tal. Então é uma história que eu contei, porque para falar que nada pode impedir a nossa ida ao templo, nada pode impedir o nosso serviço devocional, ninguém e nada, nenhuma circunstância. E as pessoas não vêm ao templo porque às vezes estão com dor de cabeça, o outro está com isso, o outro... E na verdade veio lá um devoto puro, Srinivasa. Né? O filho morto lá, ele não parou o kirtan. Na verdade, ele começou o kirtan depois que o filho já havia abandonado o corpo. Né? Então, esse é um devoto puro. Quem sabe algum dia nós chegaremos lá nessa consciência. Né? Mas a gente tem que fazer o possível e o impossível. Né? O impossível, porque nada mais importante do que Deus. Nada. Nem o teu corpo, não é nada. Muito menos a família, muito menos ninguém. Ninguém é mais importante que Deus. Mas por que a gente não compreende isso? Porque nós estamos iludidos por Maya. A gente acha que a gente é o corpo, a gente acha que nosso filho é o corpo. Você olha para o filho, né? Eu não tenho filho, mas você olha para o filho, né? As pessoas olham para o filho e vê um corpo lá. E aí fala, tem que alimentar ele bem, tem que, quando ele no inglês, quando ele ser uma pessoa, né, arrumar um emprego bom quando ele crescer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, só o corpo, 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 corpo. Poucos pensam no filho como alma, como o Srinivasa. Então, se você tem filho, faça dele um devoto, né? Faça dele um devoto, pelo menos tente, porque a gente não sabe quem que é aquela alma que está lá. Mas se ele já está honrando praçada, se ele vive na tua casa e ele honra praçada, não é qualquer alma. Ele já é uma alma que tem algum contato com a consciência de Krishna. Então, transforme o seu filho, a sua família na consciência de Krishna. Tente pelo menos tente fazer isso, né? Mas venha no festival, como eu falei tudo isso por causa do festival, né? Então, venha no festival, faça o que der para vir no festival. Se não tem dinheiro, arrume dinheiro. Krishna vai te dar todo o dinheiro do mundo se ele quiser. Nós não podemos pensar, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso ir, eu vou, né? Venha de ônibus, venha de metrô, venha andando. Uma vez tem uma pessoa, um simpatizante, que ele mora aqui próximo, né? Sim, próximo, dá meia hora andando, 40 minutos. Ele mora perto do metrô Tatuapé. Né? E aí ele começou a frequentar, e ele estava animado, todo domingo ele vinha. De uma hora para outra ele sumiu. E aí eu falei com ele, o que aconteceu? Eu falei, né? Você sumiu e tal. É que eu perdi meu emprego, eu não tenho dinheiro nem para condução. Eu falei, mas vem andando. Eu falei para ele, você mora aí do lado do metrô, vem andando 40 minutos, você está sem trabalhar. Qual o problema de você sair? Que fosse 2 horas andando, qual o problema? Né? Tem pessoas em outras religiões que eles fazem procissão, eles vão até Aparecida lá, né? Ver a Nossa Senhora Aparecida, mas eles estão, na verdade, agradecendo algo que eles pediram, é outro tipo de concepção, né? Mas eles vão andando, eu já vi gente, eu tenho um primo que foi andando daqui até Aparecida, porque ele pediu alguma coisa e ele acha que é a santa que deu para ele. Não é só isso, tem um santo lá em Guape, lá que chama São Jesus, bom menino do Jesus do Guape lá. O pessoal faz procissão no meio da trilha, assim, tipo, pega 30 quilômetros andando no meio do mato, para chegar lá na cidadezinha de Guape, lá numa igreja de 1500 lá, para agradecer Bom Jesus do Senhor de Guape. Né? A intenção dele é outra, a intenção deles é outra, mas eles fazem. Imagina daqui da Moca até Aparecida, dá, sei lá, 200 quilômetros. Bastante quilômetros. Né? É longe pra caramba, né? Tem gente que vai na Dutra andando, sai aquele caminho de São
na Compostela, lá na Espanha também, que não sei quantos quilômetros são, 400, 500 quilômetros, os caras andam a pé. As pessoas vão, então na verdade a gente tem que ter vontade de servir, né? Não importa, porque mãe assim vai colocar no obstáculo. E aí você põe e fala, não posso, porque hoje não dá, hoje isso, hoje aquilo. Não, dá sim, é só ter vontade que dá. Cristiano quer ver o sacrifício. Quando eu fui para a Índia a última vez, na verdade minha primeira vez também, né? Em 2014, eu vi lá pessoas idosas com mais de 100 anos. Pessoas com mais de 100 anos de idade, um sannyasi lá, mais de 100 anos. Dizem que quando o Gurudev era novo, ele já era velho. Né? Quando o Srila Govinda Maharaj era novo, ele já era velho. Em 2014 ele estava lá, entendeu? Ele prestava reverência, ele acordava às 5 horas da manhã ou antes, ele estava no Arati da manhã, Mangalarati, todo dia. E aí, na verdade, ele não conseguia mais fazer o Dandavati no chão, mas ele prestava reverência, ele inclinava o corpo assim, né? Do jeito que ele podia, estava lá. E aí você fala, poxa, olha só a vontade dessa pessoa. Todo dia eles fazem parikama no Govinda Kunda, no lago, que tem a foto aqui no templo de São Paulo, né, que fica no meio do lago, todo dia. E em 2018, que foi a segunda vez que eu fui para a Índia, tinha um sannyasi em Puridan, no nosso templo de Puri, e o nome dele era Puri também, Puri Maharaj. E ele estava lá e você via aquele sofrimento dele. Eu não sei o que ele tinha, mas ele tinha muito sofrimento. A gente olhava para o rosto dele, na hora que ele estava cantando Arati, ele estava lá, às 4h30 da manhã. O Mangal Arati lá em Puri era 4h30 da manhã. E depois, meio-dia, e depois às 6 da tarde. Todo dia ele estava nos 3 horários do Arati, cantando o Arati. E ele falava o Jadwani, que era muito mais longo que o que eu falo, o Jadwani dele, ele falava o Jadwani, ele não conseguia ficar em pé. E aí ele ajoelhava no chão, não porque ele estava ajoelhado para falar, ele estava ajoelhado para descansar, para falar o Jadwani. E ele estava lá participando, ele era o gerente do templo. Então você vê, depois de 15 dias que eu voltei para o Brasil, ele abandonou o corpo. Imagina só a situação que ele estava. Nem médico acho que foi, nem nada, nem sabia o que tinha, mas estava lá sofrendo. Mas não importa, ele estava todo dia lá. Todo dia, ele estava lá fazendo o serviço devocional. Isso eu estou falando dos sannyasis da Índia, mas nós temos também Shripata Pasi Maharaj, né? Quem conheceu ele, o Raghunanda Prabhu que está aqui não conheceu, mas já ouviu muito falar dele, né? O sacrifício que ele fez, enfim, estava com dor, muita dor, mas ele não largava o serviço devocional, aquela vontade de servir. Não é que alguém falou para ele, você tem que ir mesmo com dor. Não, isso era dele. Ele chegou num estágio de avanço espiritual que não importava a dor, ele estava lá servindo. É claro que ele tinha alguma limitação, mas ele estava lá servindo. Então nós temos vários exemplos para a gente realmente fazer o serviço. Não é porque, agora é Gora Purnima, né, dia 7 de março, eu vou ver pela internet. Não, venha no templo. É a suprema personalidade de Deus. Né? E na verdade, Mahaprabhu é superior a Krishna, porque Mahaprabhu é Radha Krishna. Mahaprabhu é superior Mahaprabhu veio dar a misericórdia para nós. Então, nós não é por causa de um probleminha, eu estou com uma dorzinha, eu estou indisposto, eu estou com isso. Mas poxa, é longe. Aí é longe, né, de onde eu moro, eu vou ter que ir de Uber, não tenho dinheiro para gastar. Tem, todo mundo tem dinheiro. Silachara Maharaj falou, já contou uma vez numa aula, e eu também já falei algumas vezes aqui, um garotinho de 10 anos, 10, 12 anos, um garotinho, ele todo dia ele pegava o dinheiro da merenda dele, dinheiro da refeição dele na hora do intervalo da escola. Toda criança tem alguma coisa para comer. E o garotinho, ele recebia do pai, eu não sei quantas rúpias era, se é 5 rúpias, 1 rúpia, não tenho ideia, mas ele todo dia recebia lá aquela rúpia do pai, em vez de comer na hora do lanche, né, na hora do intervalo, do recreio, ele guardava o dinheiro. E todos os amiguinhos ele comendo,
E se eu não me engano, o Silas Charamaraja falou que era sorvete, alguma coisa assim que ele adorava, mas ele guardava o dinheiro. Ele ficava sem comer na hora da refeição, né, do intervalo da escola, para guardar dinheiro para o guru. Uma criança de 10, 12 anos, isso daí é vergonhoso para nós. Isso é vergonhoso para nós. Uma criança de 12 anos fazia isso e a gente não faz. A gente quer usar o nosso dinheiro somente para nós. Quanto você gasta com pizza por ano? Faça conta. Né? Ah, mas eu não gosto de pizza. Então, quanto você gasta com comida que você compra fora? Ou você vai num restaurante comer? Além de tudo, você está comendo comida que não é oferecida para Deus. Mas, quanto você gasta por ano com comida que não é oferecida para Deus e você gasta dinheiro à toa? Aí você não pode guardar esse dinheiro e vir uma vez por ano no templo participar do Gora Purnima, que é o aparecimento de Deus, e na verdade é o nosso primeiro dia do ano, né? Porque o nosso calendário, ele começa no Gora Purnima, primeiro dia do ano nosso. Então, faça uma economia, faça um sacrifício. É claro que ninguém quer fazer sacrifício, mas é importante. Por isso que Silas Charamaraja falou dessa criança. E chegava perto do Gora Purnima, agora sim, 15 dias antes, 10 dias antes, né? Nós estamos no Gora Purnima, acho que 12 dias, sei lá, 10 dias, né? Do Gora Purnima. Então, um pouco antes, ele ia lá para a Índia, porque ele, na verdade, ele já era da Índia, né? Ele ia lá para o templo e ele chegava com um monte de nota de rúpia, um monte que ele guardava todo dia. Ele chegava lá e dava aquele monte de nota para a Chara Maharaj. E a Chara Maharaj ficava muito feliz com esse garoto, claro. Quantos garotos fazem isso? Nem os adultos fazem isso. Nem os adultos fazem uma doação para o templo todo ano ou mensalmente. Poucos fazem. Por quê? Porque a gente só pensa na gente. Mas nós não somos o corpo, né? Nós somos a alma. E a alma, que é a qualidade intrínseca da alma, é servir Deus. Mas Maia, ela vem na tua cabeça e fala, ah, não, você está precisando de uma roupa nova. Esse sapato aqui já é velho, compra um sapato. Aí você olha para o celular e fala, poxa, acho que eu vou trocar o celular. Acho que eu vou fazer isso, sempre querendo algo material. Mas dinheiro para a missão, dinheiro para a consciência de Krishna, a gente não usa. Então, na verdade, não há desculpa para não vir no Gora Purnima. Todo mundo tem que vir no Gora Purnima. Se você é Gaudiya Vaishnava, se você se julga no Gaudiya Vaishnava, se você tem iniciação de Guru, honre essa iniciação. O Guru perdeu tempo, o Guru perdeu energia para te dar a iniciação. E você não faz o que o Guru orienta. Então nós temos que compreender que o Guru deu uma misericórdia para nós e nós temos que aproveitar isso. Vamos continuar aqui a leitura, na verdade, começando aqui com o verso de hoje. Dentro do universo, o Senhor, ele apresenta-se sob diferentes maneiras, manifestações espirituais, as quais se situam em 7 ilhas, em 9 seções. Os seus passatempos vão se descortinando. Os passatempos de Krishna, eles vão se revelando, né? Aqui usaram esse termo aqui, se descortinando, né? Nunca tinha ouvido falar disso. Eu já ouvi, se descortinando, mas enfim, se revelando, né? Se revelando, saindo aquele pano em cima de nós, né? E aí tem Prabhupada aqui, ele comenta, as 7 ilhas são mencionadas no Siddhanta Shiromani. E aí tem um verso aqui, vamos ver as 7 ilhas. Na verdade, isso aqui é Jnana Yoga, né? Agora vamos ler, estamos lendo, na verdade, aqui Jnana Yoga, porque para a nossa vida devocional, isso daqui não vai afetar ela. Isso aqui não vai dar mais fortuna espiritual para você, isso aqui não vai dar mais devoção a você saber quais são as ilhas. Mas está aqui no livro sagrado, então nós vamos tentar ler, porque os nomes são complicados. As 7 ilhas são
do Ipás são conhecidas como Jambu, a segunda, Chaka, a terceira, Kusha, a quarta, Kraunka, a quinta, Gomeda, e a sexta, Gomeda ou Paksha, a sétima, Puskara. Os planetas, eles são chamados Dvipas. O espaço sideral é como um oceano de ar. Da mesma forma como existem ilhas no oceano de água, esses planetas no oceano do espaço chamam-se Dvipas, ou ilhas no espaço sideral. Existem 9 Kandas, conhecidas como, primeiro, Bharata, segundo, Kinara, terceiro, Hari, quarto, Kuru, o quinto, Hiramai, o sexto, Ramyaka, e o sétimo, Lavrita, o oitavo, Badasva, o nono, Ketumala. Estes são as diferentes partes de Jambaluipa, um vale situado entre duas montanhas chamadas Kanda ou Varsha. Então, como eu falei, isso daqui é Yin Yoga, né? Isso daqui não é para você ficar decorando isso. Não tem necessidade alguma de você decorar isso. Tanto é que nenhuma aula de Srila Govinda Maharaj, nenhuma aula de Srila Siddhar Maharaj, claro que eles sabiam todos esses nomes, nenhuma aula de Srila Acharya Maharaj ou de Tilakamiriha Maharaj agora, eles ficam falando sobre essas ilhas. Então, isso é Yin Yoga, tem algo mais importante para nós. Né? As pessoas, na verdade, não sabem nem quais são os 9 processos principais de Bhakti Yoga. Isso sim é importante. Saber o que nós temos que fazer para servir Deus. Os 9 processos principais. Isso daqui é Yin Yoga, mas como está aqui, nós estamos lendo, e Mahaprabhu falou isso para Sanatana Goswami, então nós tentamos ler, né, porque é difícil ler essas palavras. Só para agradar os seus devotos, o Senhor, Ele vive em todos os universos, sob diferentes formas. Assim, Ele aniquila os princípios irreligiosos e Ele faz prevalecer os princípios religiosos. Aí tem um comentário aqui de Prabhupada que diz o seguinte: no mundo material, o Senhor, Ele apresenta-se em diferentes arca-murtis e em diferentes deidades nos templos, com o fito de diminuir as atividades materiais da alma condicionada. Então, a intuição de ter deidades nos templos é diminuir as atividades materiais em nós, almas condicionadas, e incrementar-lhes as atividades espirituais. Na Índia, especialmente, existem muitos templos espalhados por todo o subcontinente. Os devotos, eles podem se valer dessa prerrogativa para ir ver o Senhor Supremo em Jagannatha Puri, em Vrindavana, em Prayaga, em Mathura, em Haridwar e Vishnu Kansi.
ao viajar para esses locais e ver o Senhor Supremo, os devotos trazem muita felicidade ao seu serviço devocional. Então aqui Krishna está dizendo, Krishna aparece em vários murtis, várias deidades no mundo material para nos ajudar. Em toda a Índia, e agora temos no Ocidente também, né? Agora, desde 1965, quando o Prabhupada veio para cá, antes não tinha nenhuma deidade no Ocidente. Aqui no Brasil nós temos a primeira deidade que veio em 1982, Sripad Tapas Maharaj trouxe Govardhana Shiva da Índia, 1982. Então veja só, é muito recente. Até 1982, Krishna não veio para o Brasil na forma de deidade. Quantos anos tem 82? 41 anos. Não faz 41 ainda. 42. 42. 41 anos, né? 41, Vai fazer 42. 40 anos, na verdade. É. Porque não sei que mês que veio. 82? 82. 40 anos. 40 anos. Vai fazer 43 anos, só que Krishna quis vir para o Brasil, na nossa missão. Outras missões já tinham Krishna aqui. Mas também é recente. E como diz Srila Ashara Maharaj, é uma fortuna muito grande a cidade que tem um templo. Porque só tem um templo na cidade porque Krishna quis. Nada acontece se Krishna não quer. E ele mesmo veio na forma de Shila e depois na forma de Mamurti, Mahaprabhu. Então é muita fortuna São Paulo ter uma deidade. Uma não, né? Tem duas, na verdade tem 3 deidades, né? E sem falar da Tulasi dele. Mas tem Mahaprabhu, tem Govardhana Shila, que é Shri Giriraj, e tem Punjamala, que é Srimati Radharani. Então, nós temos aqui no templo, nós temos Radha, Krishna e Mahaprabhu, porque não há diferença entre Govardhana Shiva e Krishna. Ele mesmo fala, eu sou a própria colina de Govardhana. Então, por que nós temos? Porque Krishna quis. E nós temos que aproveitar a oportunidade que as deidades estão aqui. Você pode trazer uma flor. Você não precisa gastar o seu dinheiro que você vai gastar na pizza. Né? Passe na rua, que na Moca tem muita árvore com flores. Passe na rua antes de vir para cá, pegue uma flor. Se você não quer gastar o seu dinheiro, pegue uma flor na rua e fale para o pujari, que no caso sou eu. Ofereça para a deidade, ofereça para o Guru, enfim. Dá na mão do pujari, que o pujari sabe para quem ele vai oferecer. E aí você traz a flor para Deus, você tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade agora no Gorapurnima, trazer artigos, né, mantimentos para cozinhar para Deus. Claro que não vai ser no dia, a hora que você chegar já está pronta a boga, mas fica para a próxima vez. Leite, enfim, tem muitos alimentos que todo dia é oferecido para Deus. Óleo, leite, coisas que não estragam, né? Você pode trazer também para Deus para oferecer flores. Você, como diz uma conhecida minha, que ela é devota também, a avó dela sempre falava, quem não pode dar o ouro, dá o couro. O que significa isso? Quem não pode dar o dinheiro, não tem ou não quer, vai lá no templo e dá o serviço, dá o couro, dá o suor, limpa o templo, né? Tem muita coisa para fazer no templo. Limpa o templo, ajuda a fazer vivanda, ajude isso, ajude aquilo. Então, quem não dá o ouro, dá o couro. Né? Esse termo aí é interessante, né? Então, isso daí todo mundo tem que fazer. Krishna está aqui no templo para que nós possamos servi-lo. O templo não precisa de você. Você precisa do templo. O templo não precisa de mim. Eu preciso do templo. Uma vez eu falei, né? Erroneamente eu falei, eu tomo conta da deidade. Não sou eu que tomo conta, a deidade toma conta de mim. Eu somente estou oferecendo coisas para ela. Eu não tomo conta de ninguém. Imagina eu achar que eu tomo conta de Deus. Eu alimento Deus. Não, eu estou sendo usado, né? Deus está aqui e Ele criou essa oportunidade para eu servi-lo e todos podem servi-lo, claro. Não é só o pujari que pode servir Deus. Se você vem no Arati, você está cantando para Deus. Mas eu não sou pujari, eu queria ser pujari. Alguns falam isso.
eu queria ser o Pujari. Mas quando você está cantando o Kirtan do Arati, você também está servindo Deus. Não é só o Pujari que serve Deus na hora do Arati, você também. Então nós temos que compreender que Deus está aqui. Nós tivemos, não sei porquê, nós tivemos essa misericórdia em São Paulo, e nós temos um templo aqui em São Paulo. Vai fazer 6 anos agora que o templo foi inaugurado oficialmente, mais ou menos em junho, julho, que é o Ratha Yatra. 6 anos. Então, há 6 anos que Krishna deu a oportunidade de nós servirmos Ele. Não perca essa chance. Então, venha no Gora-Purnima, não perca a chance. Você tem alguma pergunta, Raghunandan? Não. Então, vou ler novamente aqui. Só para agradar os seus devotos, o Senhor vive em todos os universos, sob diferentes formas. Krishna, ele se expande. Nós temos Mahaprabhu aqui, que é Radha Krishna. Ao mesmo tempo, ele está em outra cidade, ele está em outro templo, ele está na Índia, ele está em todos os universos. E todas essas ilhas, esses planetas aí que eles estão falando? Todo lugar Deus está lá. Em todo lugar ele está. Ele se expande para quê? Para ajudar nós, para deixar os devotos felizes, como diz aqui. Ele está em todos esses lugares, ele vive em todos os universos, sob diferentes formas. Assim, ele aniquila, olha só isso aqui como é importante, ele aniquila os princípios irreligiosos e ele faz prevalecer o princípio religioso. Ele aniquila o quê? A pessoa que está bebendo, ele aniquila a pessoa que está fumando, ele aniquila aquele que faz sexo ilícito. É claro que nós temos o livre-arbítrio, mas ele vem para tirar tudo isso de nós, tirar esse desejo que nós temos, mesquinho, só para nós, eu e o meu. Shripata Maharaj sempre falava, as 2 palavras que destroem o mundo material, o eu e o meu. Eu isso, eu sou aquilo, e o meu carro, minha família, minha mulher, meu marido, meu dinheiro, o meu não sei o que lá, a minha posição. 2 palavras que destroem o mundo material, porque é o ego. Então Deus vem para aniquilar tudo isso. É claro que isso é gradativo, é longo e cada um tem um processo, mas ele vem para isso. E às vezes é doloroso. Sempre, ontem mesmo eu falei isso na aula, né? Ontem eu falei isso na aula. O processo devocional, ele é amargo no início, para alguns, e depois ele vai se tornando doce, 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 até chegar em Madhura Rasa. Madhura quer dizer doce. A palavra madura quer dizer doce. Então o processo ele é amargo no início, depois ele se torna doce. Por quê? Porque você vai restringindo os sentidos, né? Mas o mundo material, ele é doce no início e ele se torna amargo, muito amargo. Nós temos que compreender que nós já fomos semideuses. Quando nós quisermos vir para o mundo material para desfrutar, nós tínhamos um corpo de semideus. E nós fomos descendo dos planos celestiais até chegar na Terra. Então, toda vez que você desfruta, é doce, desfrute, sim, é doce. Mas toda vez que você desfruta, você está desfrutando, você é um desfrutador, tem desfrutado. E você vai cumprir um karma por isso. E aí é muito amargo. Então, a vida material ela é doce e se torna amarga. Você nasce com muita energia. Você tem no auge da sua energia 20 e poucos anos, né? Você tem os sentidos plenos, a maioria pelo menos, né? Você tem a visão, você tem o olfato, você tem a audição, você escuta bem, você enxerga bem, você tem um tato bom, você tem todos os sentidos, olfato, você tem todos os sentidos muito bem. Você vai ficando velho, você fica meio cego, você não escuta direito, você não tem mais paladar que você tinha. Então, o início do processo material, ele é doce e vai se tornando amargo. Mas o mundo transcendental é o oposto. Não o mundo transcendental, mas a nossa prática devocional. Então, as escrituras falam isso. Continuando aqui, dentre essas formas, algumas são consideradas encarnações. Exemplos disso são o Senhor Vishnu,
o senhor Trivikama, o senhor Nishinra, o senhor Vamana, são encarnações, avatares de Krishna. Meu querido Sanatana Goswami Mahaprabhu está falando, por favor, presta atenção à medida que eu te revelo como os diferentes Vishnas, Murtis, eles seguram as suas armas, a começar com o disco, e como elas recebem diferentes nomes conforme os objetos se posicionam nas suas mãos. Nós lemos ontem isso, os nomes de Vishnu, os avatares, né? Vishnu tem 4 braços, né? Os nomes são dados de acordo com a posição das armas, da posição. Então é o disco, a massa, a lótus, e o disco, a massa, a lótus e a shanka, a concha, né? Então são esses as armas de Vishnu, e de acordo com a posição, ele adquire um corpo e adquire um nome. O método de contagem começa com a mão direita inferior à de baixo e prossegue para a mão direita superior. Então, o processo começa com a mão direita embaixo, a mão direita em cima, depois superior. E aí, claro, a mão esquerda superior e, por fim, a mão esquerda inferior. Então, o processo começa com a mão direita embaixo, mão direita em cima, mão esquerda em cima, mão esquerda embaixo. Esse é o processo das armas que vai dar o nome para o Senhor. O Senhor Vishnu, ele é conhecido de acordo com a ordem com que os objetos eles são mantidos em suas mãos, né? Então, vamos agora continuar a leitura. Provavelmente vai ter os nomes com a posição. Segundo o Siddhanta Samhita, existem 24 formas do Senhor Vishnu. Primeiro descreverei baseado no parecer deste livro. A localização das armas, elas começando pelo disco. Então, pelo disco. Esse livro agora aqui, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, vai falar a partir do disco. Os 24 formas são, agora tem as formas de Vishnu, as 24. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, Vishnu, Madhusudana, Trivikama, Vamana, Sridhara, Rishikesha, Padmanabhana, Damodara, Purushottama. Purushottama é o Senhor Jagannatha. Atyuta, Nishinra, Janardana, Hari, Krishna, Adokshadja. E a última forma, o Pendra. Aqui, na verdade, foi falado a sequência, é a sequência que nós passamos a Tilaka. Ontem nós lemos isso. A sequência que nós passamos a Tilaka. Então, aqui em cima, um Keshavaya Namaha. Então, é Keshava, aí vem embaixo do umbigo, em cima do umbigo, Narayana. Depois, aqui no centro, né, no seio, Madhava. Depois, aqui, Govinda, próximo aqui da traqueia, Govinda. Depois vem para o braço direito, Madhusudana na parte de baixo. Depois vem para Trivikama no ombro direito. Vishnu, aqui no abdômen, do lado direito. Aí vai Vamana, do lado esquerdo no abdômen. Aí vem Sridhara, no braço embaixo. Rishikesha,
Nossa, fugiu. Peraí, deu tilt aqui. Depois vem Padmanabha, aqui nas costas, aqui na cervical, um pouquinho para baixo da cervical, e Damodara aqui, na verdade, na lombar, né? Então, esses são os 12 nomes de Vishnu que nós passamos no corpo, né? E Srila Govinda Maharaj fala, nossa tatuagem é a tilaka no corpo. Tem uma aula dele que ele fala, nossa tatuagem é a tilaka, nosso enfeite no corpo é a tilaka. E cada um representa um nome, uma expansão de Vishnu. E também são os 12 meses do ano. Os 12 meses do ano são em relação a essas 12 expansões de Vishnu. O importante, na verdade, quando você faz a marca da tilaka, nem é tanto a marca da tilaka, é você falar o nome de Vishnu. Shripata Pasi Maharaj, quando ele veio para o Brasil, depois de iniciado por Prabhupada, era tudo muito precário. Não tinha Gopichanda, né, que é o barro do Ganges, a argila do Ganges. Não tinha japamala. Eles faziam japamala com bolinha de papel. Amassava a bolinha de papel, fazia um cordão assim, cantava japamala em bolinha de papel. Alguns faziam pipoca, já me falaram também, né? Era tudo muito assim precário. E aí, como é que ele falou que faziam? Eles passavam água. Pegavam, molhavam o dedo na água e passavam Keshavaya Namaha, e assim vinham Narayana Namaha, o Madhavaya Namaha, o Govindaya Namaha. Era assim que eles faziam. Então, o importante é falar o nome. É claro que também é Gopichanda, porque é a Jula de Ganges, mas o importante é falar o nome. E os nomes estão aqui explicados. Por que a gente fala esses nomes, né? Está aqui explicado. São os avatares de Krishna, de Vishnu, né? Que também é Krishna. Em sua mão direita inferior, o Senhor Vishnu, o Senhor Vasudeva, ele segura a massa. Na mão direita superior, o búzio, que é a Shankha, né? A concha, né? Na Índia eles chamam de Shankha, o nome é Shankha, né? O búzio. Na mão esquerda superior, o disco, e na mão esquerda inferior, claro, sobrou a flor de lótus. Em sua mão direita inferior, Shankarshana, ele segura a massa. Em sua mão direita superior, ele segura o búzio. Em sua mão esquerda superior, a flor de lótus, e em sua mão esquerda inferior, o disco. E assim vai, né? Expansão após expansão de Vishnu, é relacionado o nome à posição dos elementos que eles têm. A flor de lótus, o disco, a massa e a Shankha, né? O búzio. Então, de acordo com isso que é dado o nome a eles. Amanhã continuaremos, então, falando qual a posição agora do Pradyumna, né? Vai ser o Pradyumna e assim por diante. Nós vamos falar por quê? Por que vamos ler isso? Novamente eu vou falar. Isso é Jnana Yoga. A pessoa que decora isso de repente, ela vai decorar para quê? Isso daí vai aumentar a sua fé? Não. A pessoa vai decorar, alguém decorou isso? Provavelmente tem gente que decorou isso. Para na aula mostrar que sabe. Né? Mas esse não é o intuito. É claro que os gurus genuínos, como o Srila Govinda Maharaj tinha a memória pura, ele lia uma vez, ele nunca mais esquecia, provavelmente ele sabia tudo isso de cor. A Bhaktivedanta Swami Prabhupada também pode ser que ele sabia tudo isso de cor. Mas nós não somos assim. Então, não temos que focar nisso. Nós estamos lendo, claro, está na escritura, mas não é para focar nisso, só ficar decorando. Primeiro, o Senhor Vasudeva, então, é tal elemento. Não, isso não importa. Não é o foco não é Jnana Yoga, o foco é Bhakti Yoga. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Tem alguma pergunta, Raghunanda? Nós temos hoje aqui presencialmente conosco o Raghunanda Prabhu,
Deixa eu olhar aqui no Facebook se alguém fez alguma pergunta no comentário. Por enquanto ainda não. Então vamos cantar o Lema Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Giri Hari Gopinath Madana Mohan Giri Hari Gopinath Madana Mohan Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sati Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha Jai Gochai Kori Charana Bala Jai Dinanatha Vishnapura Jai Gochai Charana Vitarada Tata Para Pana Nino Mora Panchara
Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está conosco hoje aqui. Como eu falei já, temos aqui presencialmente o Raghunanda Prabhu. Deixa eu ver quem mais está conosco agora aqui pela internet. Temos aqui Charitamrita Devidasi, Amalini Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, Sheldon Randall conosco, o Rimon Ghosh Prabhu, Ananda Moy Prabhu, Vijay Aksha Prabhu. Temos aqui também conosco a Govinda Mohini Devidasi. Enquanto eu olho aqui, vocês ficam olhando as deidades. São essas pessoas que participaram conosco hoje, então. Um bom dia a todos, um bom sábado. Até a noite, hoje é sábado, o programa começará às 18 horas. E hoje é a leitura, todo sábado, a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata, um livro que conta os passatempos de Mahaprabhu. Então, bom